Qual setor do agro mais vai sentir a alta do diesel? Vamos trazer os detalhes agora para você. Agronegócios. Os preços do diesel seguem registrando altas relevantes nos postos de combustíveis do Brasil. Entre a segunda e a terceira semana desse mês de março, o diesel comum subiu 6,41%, ou seja, passando de R$ 6,90 num posto de gasolina para R$ 7,34 o litro. Os dados são do IPTL, levantamento que consolida o comportamento dos preços das transações realizadas nos postos de combustível em todo o país. As novas altas acontecem em meio à volatilidade do mercado internacional, com os conflitos no Oriente Médio e após o reajuste da Petrobras, válido desde o último dia 14 de março, além da decisão do governo de zerar PIS e COFINS sobre o diesel importado. As informações são do portal Notícias Agrícolas. Em meio à dependência que todo o setor agropecuário tem sobre o diesel, qual tipo de cultura mais deve sentir os impactos da crise dos combustíveis? O Estevão Damásio, da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com Isabela Garcia, analista de inteligência de mercado da Stonex, e Renato Françoso, consultor de fertilizantes da mesma empresa, conversam sobre o tema na sequência da prosa sobre os impactos da crise no Oriente Médio. Vamos voltar a falar do diesel? Ô Isabela, caso essa alta se prolongue, né, que as recentes medidas governamentais, mesmo que provisórias, não surtam o efeito que todo o segmento agrícola espera, quais as cadeias produtivas tendem a sentir mais esse movimento, por serem mais dependentes do diesel? Você já destacou aqui que o diesel é preponderante estratégico para o agro brasileiro. O que você pode destacar para o nosso produtor? Exato. É difícil, né, pensar em medidas que consigam contrabalancear um aumento de preços tão alto que nem a gente viu nessas últimas 2 semanas. Então, por mais que se tenham medidas do governo, principalmente do governo, para tentar contrabalancear isso, o consumidor final já sente e pode continuar sentindo nas próximas semanas, conforme os preços continuam altos do jeito que a gente vê agora. Como eu já mencionei antes, né, o agro ele é um consumidor muito importante do diesel, considerando como um todo, né? Todos os setores da economia dependem do diesel, porque a gente depende muito de fretes rodoviários, mas o agro também utiliza o diesel na sua operação normalmente também, para importar fertilizantes, para exportar para os portos, tudo isso impacta o frete e o custo do produtor. Então, certamente, nesses próximos meses que são marcados realmente ali no segundo trimestre, no terceiro trimestre, né, que se tem uma maior demanda por diesel sazonalmente no Brasil, a gente observa que o agro impulsiona essa alta sazonal do consumo. Então, com certeza, eles devem sentir bastante, mas, de novo, outros segmentos importantes, como a indústria também, depende bastante de diesel, vai sentir, mas a gente acaba aqui destacando o agro, porque eles realmente têm um volume muito grande. E quanto maior a safra, maior necessidade de combustíveis, maior necessidade de diesel, maior necessidade de fertilizantes, internalizar esse fertilizante, e aí vai aumentando os custos, porque o diesel está presente em todas as cadeias, em todas as partes da logística desse campo produtivo, né? Você já ouviu falar no Estreito de Hormuz? Vamos dar um tempinho nesse nosso bate-papo com a Isabela e com o Renato. Temos informações bem curiosas e interessantes sobre essa região altamente estratégica do nosso planeta. Daqui a pouco a gente volta. Você sabia? A região do Estreito de Hormuz, ponto central de disputa no conflito entre Irã e Estados Unidos, é estratégica para energia, gás e ureia. Atualmente passa pela região 20% do comércio internacional de petróleo e gás natural, 30% dos fertilizantes comercializados no mundo e entre 25% a 35% do comércio global de amônia e ureia. Além disso, cerca de 99% do que vendemos para o Irã são do agronegócio. E o principal produto iraniano importado para o agro brasileiro é a ureia. De volta com o Renato e com a Isabela. Pessoal, a nossa proposta nesse segundo bloco é tentar olhar um pouquinho mais para frente. Porque o Renato
fora do microfone, disse o seguinte: olha, é meio complicado porque oscila muito, a gente entende, né? O mercado oscila. Ninguém tem uma bola de cristal hoje. A gente, com base na racionalidade dos números e na experiência desses dois mestres aqui, desses dois professores, passar para vocês, principalmente você, produtor rural, alguns caminhos. Ô, Isabela, nós já falamos que a recente medida do governo, que zerou impostos sobre o diesel, claro, foi muito festejada, é muito bem-vinda, mas será que ela é perene, ela pode realmente dar um alívio? Como é que a gente faz, dona Isabela, para ficar menos refém dessa situação global? É complicado, né? Pois é, porque é um problema um pouco estrutural que a gente tem aqui, que não vai ser fácil de ser resolvido em questão de meses, né? Envolveria ampliar a capacidade de refino, envolveria ampliar a mistura de biodiesel, mas depende de testes que ainda não foram concluídos e esses testes demoram. Então, pensando em curtíssimo prazo, pensando em preço, o governo federal acabou tentando fazer um pouco a parte que cabia, né, no sentido de isentar tributos federais por tempo limitado e criar um tipo de subvenção para tentar diminuir o impacto do preço do combustível final para o consumidor. Mas mesmo com esses esforços, que aí somam quase 64 centavos por litro, a gente está falando de uma defasagem de mais de R$2. Então, mesmo quando a gente pondera isso por conta da mistura de biodiesel, é um preço muito maior do que o governo está conseguindo, talvez, equilibrar com essas medidas emergenciais, né? Então, talvez, né, enquanto o conflito se estender e o mercado internacional seguir bastante vulnerável, especialmente no campo do diesel, porque eu acho que eu não acabei não mencionando tanto, o Oriente Médio exporta muito petróleo para as refinarias asiáticas, que refinam e aí geram os combustíveis que a gente consome também, mas o Oriente Médio também exporta bastante diesel, então por isso que ele acaba sentindo até mais que o próprio preço da gasolina. Então é uma situação realmente bastante delicada para esse derivado, né, de petróleo. E aí, então, no médio prazo, quando a gente pensa em questão de meses, até tudo se normalizar, contando que o Estreito de Hormuz vai finalmente voltar a observar a travessia de navios, os preços vão continuar provavelmente mais altos para o consumidor, porque a gente está pagando prêmios para garantir essa oferta de diesel no momento que a gente tem um estresse muito grande. Então, não tem efeitos limitados à medida do governo, sim, mas infelizmente, por conta dos preços internacionais, vai ser difícil ver o patamar que a gente estava vendo antes da guerra, enquanto os preços lá fora continuarem tão altos, né? E para você continuar sempre bem informado, você deve estar inscrito em nosso canal e clicar no sininho para receber notificações. Vai lá no YouTube, 4 canais para você: Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo e Paracatu Rural Cortes. Acompanhe a gente. Muito obrigado desde já por estar inscrito em nossos canais. Estamos então organizando os conteúdos especialmente para você. Cada canal com um tipo de notícia e de informação importante para você, produtor rural e agente do agro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.